Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Continuando a nossa sequência do estudo de João, nossa série de estudo de João. Chegamos no capítulo 15 agora. Aleluia. Restam agora mais apenas 4 capítulos para nós terminarmos a nossa série do estudo de João. E hoje eu quero compartilhar capítulo 15. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, compartilhe a leitura com ele ou com ela, para que também possam compreender o ensino de Jesus. O capítulo 15 é a continuação do capítulo 13. Porque os tradutores, eles fizeram a divisão, mas na verdade a Bíblia original não tem divisão. Então, dividiram capítulo 13, 14, 15, 16. Então é o mesmo assunto que começou lá no capítulo 13 e continua no capítulo 16 e 17. Ou seja, Jesus está lá na ceia, no cenáculo, comendo com os discípulos e agora transmitindo o ensino. Então vamos compreender esse ensino que Jesus passou aos discípulos, à sua igreja. Verso 1 de João 15, a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que der fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolhesseis a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Diga amém. Feche seus olhos, levanta a sua mão direita e repita assim comigo essa oração. Diga assim: eu creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Creio também no Espírito Santo, promessa cumprida de Jesus para ser
o meu Consolador. Creio na igreja como corpo de Cristo e creio na Bíblia como palavra de Deus. Por essa razão, eu peço ao meu Senhor, faz com que eu compreenda a tua vontade através da tua palavra, que sobre mim haja o espírito de revelação e de sabedoria, que os meus olhos e a minha mente seja iluminada para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Aleluia. Glória a Deus. Lemos então o capítulo de João, capítulo 15. E como eu disse, repito, o capítulo 15 é continuação do capítulo 13. Então, é uma reunião que Jesus está fazendo com os discípulos no cenáculo. O cenáculo era uma sala onde Jesus estava jantando, fez a ceia. Lá no capítulo 13, nós vimos que a ênfase de Jesus, ele começou a conversa falando sobre amar uns aos outros, o maior mandamento. Então no capítulo 13, Jesus deu o exemplo do maior mandamento, que é o amar uns aos outros. E Jesus disse, olha, e como vocês deverão amar uns aos outros? Lavando os pés, ou seja, um auxiliando o outro, um orando ao outro, um liberando a palavra na vida do outro. E Jesus disse, olha, isso que eu vos fiz, façais também como exemplo. Então no capítulo 13, Jesus começou a ser dizendo o maior mandamento. No capítulo 14, nós vimos na semana passada, os discípulos ficaram tristes, porque Jesus fala sobre o maior mandamento, mas também fala que agora ele é necessário que ele vá embora. Ele vai ter que partir. E então os discípulos entram numa crise. Qual é a crise dos discípulos? Poxa, nós vamos ficar só sem o nosso líder. Os discípulos tinham uma expectativa de que Jesus seria o líder político que iria libertá-los da opressão de Roma. Então, os discípulos tinham uma expectativa em Jesus, mas Jesus não atendeu Jesus frustrou a expectativa dos discípulos. Por essa razão eles ficaram com o coração turbado, em crise, abalado diante de tal situação. E Jesus vem aconselhando os discípulos, dizendo no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Jesus então conforta e consola o coração deles, dando razões para eles não ficarem abalados. E nós vimos a semana passada as razões. Primeiro é que ele te deu uma promessa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Segundo, ele não mente. Se ele falou, ele não é filho do homem para se arrepender. O que ele falou sobre a sua vida, pode ter certeza, vai acontecer. Terceira razão que ele diz é que as situações de crise, tribulações, adversidades neste mundo, são passageiras. Toda adversidade, qualquer crise neste mundo são passageiras. Quarta razão que Jesus deu a Filipe foi simplesmente, Filipe, tão simplesmente crê. Porque Filipe, mesmo tendo ouvido a palavra de Jesus, Filipe pediu um sinal. Senhor, então se tu és mesmo, o Deus, o representante, o Filho de Deus, então mostra-nos o Pai. Ali Jesus repreende Filipe, mas Filipe, creia pelo menos por causa das palavras e creia também em virtude das obras. Jesus, não é errado você pedir um sinal quando você ainda não ouviu a voz de Deus. Mas se você já ouviu a voz de Deus, e você sabe, Deus fala através da palavra, Deus fala através do Espírito. Tem pessoas que ficam assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus. É simples, leia a Bíblia, porque aí você vai ouvir a voz de Deus. Mas eu quero ouvir a voz de Deus audivelmente, então leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir a voz de Deus claramente. É simples assim. Então, quando nós cremos na palavra e a obra, Jesus disse, creia também por causa da obra. Cremos que o nosso Redentor, que somos salvos por causa do nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Se você crê que você é salvo, então creia também na promessa que Ele fez sobre você. Peraí, você tem fé para crer na sua salvação, que você não vai para o inferno, que você está salvo, mas não tem fé para crer que Ele pode abrir uma porta de milagre. Não tem fé para crer que Ele pode ressuscitar o seu sonho. Parece até contraditório, e não é um paradoxo. Jesus também deu razão, outras razões, dizendo, olha, e tudo quanto pedires em meu nome, pode pedir, que Ele fará. Mas pedir o nome, realizando a obra, dando continuidade ao ministério de Jesus, que é a obra de salvação de vidas. Continuar ganhando vidas, para que as moradas do Senhor continuem se multiplicando. Quem são as moradas? Somos nós. Quando o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. É aquele crente que já teve a experiência com Cristo. E por final, Jesus termina dando uma última razão.
para eles não ficarem abalados diante da crise. Ele diz, olha, eu vou enviar o Consolador. E a palavra Consolador ali é advogado. Então Jesus está dizendo, eu vou enviar um advogado. O advogado é aquele que abraça a sua causa, abraça o seu problema. Então o Senhor está dizendo, eu não vou deixar você só. O seu problema é o meu problema. A sua causa é a minha causa. Eu estou junto com você e vou interceder e vou advogar a sua causa. Ele é o nosso advogado fiel. Então os discípulos, mediante tal crise de ausência do seu discípulo e de frustração do seu pedido de oração, porque isso também acontece. Tem crente que coloca um pedido de oração que não é da vontade de Deus. Aí não é atendido. E ele fica frustrado com Deus. Tem gente que também fica magoado, chateado, frustrado com Deus. Oh Deus, mas o Senhor não me abriu aquela porta. Oh Deus, mas o Senhor não fez aquilo que eu pedi. Fica tranquilo. Se ele não fez, é porque os pensamentos dele são de paz. E são melhores do que o seu. Pode ter certeza disso. É igual o meu filho de 2 anos. Ele quer porque quer brincar com a faca. Eu sei que aquilo é perigoso para ele. Mas ele acha que eu estou sendo chato. Só ele acha, mas eu sei o pensamento que eu tenho sobre ele. É para ele se livrar daquele mal. Então pode ficar tranquilo. Quando você faz uma oração, isso costuma acontecer muito com alguns jovens. Quando ele ora por uma moça, ora por um rapaz. Ah, mas Deus não atendeu. Olha, eu gosto dela. Como que Deus não tira isso do meu coração? Então, como que ele casou com outra? Ai, como que agora eu estou sozinho? Calma, porque Deus sabe o que faz. Na verdade, deu um livramento. Eu costumo dizer, olha, se não deu certo naquele relacionamento, é porque Deus deu um baita de um livramento, filha. Levanta as mãos a Deus e dê graças ao Senhor. Porque Deus tem a pessoa certa para você. Amém? E aí, continuando, porque os discípulos receberam esse consolo, essas razões para não ficarem abalados. E aí entra no capítulo 15. Só que para entrarmos no capítulo 15, eu preciso ler com você. Olha comigo aqui o verso 30. Você está com sua Bíblia aberta, né? Capítulo 14, verso 30. Nós já lemos o capítulo 15, mas para eu introduzir a mensagem, eu preciso ler aqui o final do capítulo 14, verso 30 e 31. Jesus, depois de dar essas razões, ele entra assim dizendo, olha, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Ponto. Aí alguns pensam, Jesus agora saiu do cenáculo. Mas aqui, ele não saiu do cenáculo. Jesus continua no cenáculo e ele continua o assunto. Ele continua a conversa com os discípulos. Só que agora ele deu uma pausa no assunto. Qual que era o assunto do capítulo 14? A morada do Altíssimo. O mundo vindouro. Todas essas coisas desse mundo são passageiras, mas você tem um mundo, o melhor de Deus ainda está por vir. Então, no capítulo 14, o assunto é o mundo vindouro, que é melhor do que este. Aí Jesus dá uma pausa, onde ele diz, olha, no verso 30, já não falarei muito convosco. Muito convosco sobre o quê? Sobre esse assunto, que é o mundo vindouro. E aí ele diz, porque aí vem o príncipe deste mundo. Alguns pensam também, que ao ler aqui rapidamente, pensam que Judas, que é o que vem usado por Satanás, chegou na sala. Mas Judas aqui ainda não chegou. Judas só chega até Jesus lá no capítulo 18. Se você virar a página aí, olha o capítulo 18. Verso 1. Só para te mostrar isso. Capítulo 18, verso 1. Olha só o verso 1. Tendo Jesus dito essas palavras, que foi do capítulo 13, o 14, o 15, o 16, a oração do capítulo 17. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. E aí Judas foi com a escolta dos romanos prender e trair a Jesus. Então, aqui, volta lá no capítulo 14, quando Jesus diz, olha, levantai-vos e vamos-nos daqui. Jesus não está levantando, ele está apenas dando uma pausa na conversa. Então ele não fala mais sobre o mundo vindouro. Agora Jesus dá uma pausa na conversa, e quando ele fala o príncipe desse mundo, aí vem, Jesus também, como eu disse, Judas não entrou na sala, mas Jesus discerniu que naquele momento Judas estava em outro lugar, negociando a traição de Jesus pelas moedas de prata. Você conhece o texto, não preciso aqui falar, mas Judas traiu a Jesus, entregando ele por moedas de prata. Então Judas tinha uma ambição, mesmo sendo discípulo de Jesus, ele queria ganhar mais. Então olha só, agora entramos no capítulo 15. E o capítulo 15, o assunto do capítulo 15 é, no capítulo 14, o mundo vindouro. E no capítulo 15, ele começa a falar sobre fruto.
o assunto do capítulo 15 é fruto. Você pode pensar, não, é a videira. Não, é fruto. Porque ele fala, nisto eu vos escolhi, para que vá ter frutos, frutos que permaneçam. O Pai é glorificado em que deis muito fruto. Então qual que é o assunto do capítulo 15? Fruto. Fruto. O Senhor Jesus agora começa a ensinar os discípulos qual é a recompensa que eles vão receber no mundo vindouro. Então ele interrompe o assunto falando do mundo vindouro. E agora entra numa conversa, falando sobre, olha, o que vocês irão receber e o que o Pai espera de vocês. Então agora, discípulos, eu quero ensinar a vocês o que o Pai espera de vocês. É que vocês deem muito fruto. Então, os discípulos, mas eles estão em crise. E o tema que eu coloquei aqui é frutificando em tempo de crise. A crise aqui para os discípulos não é financeira, é emocional. Porque eles estão abalados, porque Jesus vai embora. E eles vão ficar sozinhos. Eles estão abalados, porque a expectativa do líder libertá-los não foi atendida. Então, esse é o abalo deles. Eles continuam. Mas aí mesmo mediante isso, Jesus começa a dizer, vocês vão ter que dar frutos agora. E eu sei que ao colocar esse tema, frutificando em tempo de crise, alguns podem pensar assim, está falando de dinheiro. É prosperidade. Aqui Jesus não está falando de dinheiro e nem de riquezas, nem de bens. O fruto aqui, você vai aprender, já vou ensinar, mas já vou adiantar que fruto aqui é vida. Ganhar vidas para Jesus. Essa é a riqueza que nós vamos receber lá no mundo vindouro. Quando a Bíblia diz, olha, não chegai-vos a Deus de mãos vazias, também está se referindo para quando nós retornarmos, quando Jesus voltar e nós formos ter um encontro com o Senhor, Ele vai perguntar, então, pastor Sidney, me apresente as suas mãos. Quando Ele quer dizer não quer ver dinheiro. Porque nu viemos para essa terra, e sem dinheiro viemos, e para o céu voltaremos sem nenhuma das nossas posses. Jesus também fala, olha, não acumule tesouro aqui na terra, onde traça, ladrão corrompe, mas acumule um tesouro nos céus. Então Jesus está dizendo que cada vida que nós ganhamos é um tesouro que nós estamos acumulando nos céus. Então Jesus agora começa a falar para os discípulos, vocês estão abalados, mas tem uma recompensa para vocês. Mas essa recompensa é mediante tal tarefa, que vocês deem muito fruto. Esse é o assunto do capítulo 15. Agora Judas, pelo contrário, Judas queria frutificar. Mas ele não queria frutificação de ganhar almas. Não queria frutificação do reino. Ele queria frutificação do money, dinheiro. E Judas aqui representa ou simboliza aqueles crentes que andam com Jesus, tiveram a sua vida melhorada, mas ainda continuam escravos da avareza e de mamão. Judas era discípulo de Jesus. Judas foi escolhido por Jesus. Judas teve a sua vida melhorada por Jesus. Mas ainda assim, Judas queria ganhar mais. Irmão, eu quero dizer para você, se você veio para a igreja na expectativa de ficar rico, sinto lhe frustrar, você não vai ficar rico. Não, a igreja não é uma loteria. Se você veio para a igreja e você deseja, eu vou dar o meu dízimo porque eu quero ficar rico, eu vou te frustrar novamente. Você não vai ficar rico dando o seu dízimo. Não vai. Não vai. Agora eu te garanto que se você estiver envolvido na obra do Senhor Jesus, dando frutos, como Ele, Jesus, prometeu no capítulo 14, agora Ele repete no capítulo 15, pode pedir o que quiser, que Ele vai te conceder. Mas o Senhor não está aqui prometendo para você que você vai ficar rico. Ele promete a prosperidade. Ele promete tudo que você precisa para realizar a obra, Ele promete que você vai ter. Não vai faltar. Agora Judas está envolvido, Judas está na igreja, mas o que Judas quer? Mais dinheiro. Mais. E não é assim hoje na igreja, hoje? Tem muito crente que quer mais dinheiro. Está prosperando, mas ele só está preocupado em ganhar mais dinheiro. E preocupado em ganhar vidas. E preocupado em envolver com a obra. Não. Isso Jesus aqui mostra. Olha só, ele está preocupado somente com as coisas desse mundo. Quando Jesus diz que, olha, aí vem o príncipe desse mundo. Porque o príncipe desse mundo, quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. Ele só se preocupa com as coisas desse mundo. E quais são as coisas desse mundo? Riquezas, bens, sucesso profissional, poder, ser reconhecido, fama, prazeres da carne. Essas são as coisas desse mundo. Então Judas foi usado por Satanás porque ele somente se preocupava com as coisas desse mundo, que é ganhar mais dinheiro, ter mais fama, sucesso profissional. Agora Jesus está nos orientando aqui.
Não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque o Senhor vai nos conceder essas coisas. E não estou dizendo também, Jesus não está ensinando, e eu aqui reforço para você, que Jesus aqui está indo contrário ao sistema. Porque o sistema desse mundo se preocupa com dinheiro. Agora, a igreja, Cristo, se preocupa com vidas. Vidas salvas. Vidas salvas. Então, nesse tempo agora, e o propósito de colocar essa mensagem, o tema dessa mensagem foi proposital mesmo, frutificando em tempo de crise, para que quem me ouvir esse tema nas redes sociais vai pensar, vai falar sobre crise, né, sobre conquistar de sonhos, sobre dinheiro, mas Jesus não fala nada disso, ele fala de vidas. Frutos são vidas. Agora, também não estou dizendo que o Senhor não quer te dar. Olha o que diz Salmo 35, verso 27. Porque muitos, ao me ouvirem, podem pensar assim, então você não quer que eu fique próspero? Você não quer que eu prospere? Não, que isso? Salmos 35, verso 27 diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. A palavra compraz aqui é prazer. Então glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade do seu servo. O Senhor tem prazer que você prospere. Mas, veja que está depois de 2 pontos. Não sei se você acompanha ou lembra da regra gramatical, mas na regra gramatical, toda vez que vem 2 pontos, você vai agora, por conseguinte, dar uma explicação. Então, 2 pontos, a regra 2 pontos é que você vai dar uma explicação sobre o assunto. Qual que é o assunto? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na retidão. Então aqueles que estão envolvidos na obra estão preocupados com o que está no coração de Deus. E o que está preocupado? O que está no coração de Deus? Que o reino dele se expanda. E o reino dele vai se expandir, vai se multiplicar à medida que nós ganhamos novas vidas, à medida que ele vai fazendo novas moradas. Então, se estivermos envolvidos, então, aí podemos dizer, glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade do seu servo. Então o Senhor quer que você prospere. De maneira alguma. Não distorça o que eu estou dizendo aqui. De maneira alguma estou dizendo que não é para você prosperar, não é para você ter bens. Não. De maneira alguma também não distorça dizendo, então eu vou me desfazer de todas essas coisas. Não. A mensagem de Jesus é simplesmente não fique preso às coisas desse mundo. Não se preocupe. O que você precisa é carro, roupa, alimento, emprego. Se você estiver andando em retidão, eu tenho prazer que você prospere, filho, porque eu não vou te deixar abandonado, não. Não vou te deixar. Mas se você estiver preocupado em multiplicar as moradas, o capítulo 14, e agora o capítulo 15, frutificar para o Senhor. Então vamos lá. Para produzir frutos em tempo de crise, em primeiro lugar, precisamos conhecer a fonte dos frutos. Descobrimos então que o que está no coração de Deus é aqui no capítulo 14, multipliquemos as moradas. Capítulo 15, que venhamos a dar frutos. E frutos são vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer a fonte dos frutos. Verso 1 e 2 está escrito, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então, o frutos, você só pode dar frutos se você estiver ligado à videira. Mas aqui, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, não é que existe videiras falsas. E videira, Jesus está usando aqui uma ilustração videira. Você sabe o que é pé de videira? Videira é pé de uva. É a árvore que dá uva. Eu sei que aqui, se você for em Vinhedo, e tem justamente a cidade de Vinhedo tem esse nome porque tem muita plantação de uva. Ali a região de Vinhedo, Louveira, Jundiaí, é propício para a plantação de uva. Propício. Nós costumamos conhecer como parreira, né? Parreira. Mas Jesus aqui está falando da parreira. Então parreira, videira são as mesmas coisas. Jesus está usando aqui a videira. E Jesus não está dizendo que existem outras videiras falsas, mas só simplesmente está dizendo o seguinte, porque a videira aqui é o símbolo da árvore que representa Deus. Ele está dizendo, eu sou a videira. Então Jesus é a videira. E quem é o agricultor? O Pai. Deus. Então Deus é o agricultor. Foi Deus que plantou. É Deus quem está cuidando dessa videira. Foi Deus que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Deus quem deu a videira a nós. Esta árvore que é frutífera. Agora entenda, no Velho Testamento a videira é representada por Israel.
a nação de Israel. Depois você pode conferir, se você quiser anotar, isso está lá em Isaías capítulo 5, verso 7. A videira aqui é a nação de Israel. Abre lá comigo, só para confirmar isso. Alguns estão com uma cara de dúvida. Abra lá Isaías capítulo 5, verso 7. No Velho Testamento, quem era a videira? Era Israel, a nação, o povo de Deus. Isaías capítulo 5, verso 7. Amém? Estão aí comigo? Porque a vinda do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Pronto, só isso. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento, lei, justiça, e eis aí o clamor. Então, no Velho Testamento, quem que era a vinha do Senhor? Quem que era a videira? A casa de Israel, o povo de Israel, o povo judeu. Mas sabemos que o povo judeu, que era para representar Deus aqui na terra, eles se fecharam. Eles ficaram exclusivos. Não queriam se misturar com outros povos. Então, existia uma videira que Deus enviou, que foi o povo de Israel, mas eles não cumpriram a missão. Então, eis que agora vem uma outra videira. Então, a nação de Israel continua sendo a videira de Deus, mas a verdadeira, que vai dar frutos agora, é só através de Cristo Jesus. Eu sei que tem até crente querendo virar judeu para prosperar. A visão do judeu hoje é só dinheiro, money, money, money. E tem crente até dentro da igreja também, querendo seguir os princípios judaicos para também ganhar dinheiro. Ei, essa não é a videira verdadeira. A videira verdadeira é Cristo. E Cristo aqui é a sua igreja. Cristo aqui representa, então, portanto, a sua igreja. E eu gosto do nome videira. Sabe por que eu gosto do nome videira? Jesus aqui está no assunto, no jantar, contando uma metáfora, uma ilustração, uma figura de linguagem. O nome videira é muito propício. Por quê? Macieira da maçã. Mangueira da manga. E videira? Da vida. Não é o contrário? Videira da uva, mas não combina. Mas Jesus está usando videira porque videira da vida. Então ele está dizendo, quem estiver ligado a mim, que é Jesus, esse vai ter vida. A vida verdadeira, que estava lá no paraíso, que Adão não pôde comer, que é a árvore da vida. Hoje, eu e você temos livre acesso. Também a videira é tremendo, porque na Bíblia tem várias árvores que Deus usa como ilustração. Tem a árvore do cedro, só que a árvore do cedro ela é alta, muito alta, e representa altivez, altivez. Mas o Senhor não vem aqui dizendo que Ele é o cedro, pelo contrário, Ele vem dizendo que Ele é a videira. Por que videira? Porque videira, você sabe, na parreira ela se espalha, ela corre para o lado. Videira também na árvore, todo mundo tem acesso. Então, ou seja, Jesus veio para ser acessível a todos. Qualquer um pode ter acesso ao Pai através da videira. Quem é o agricultor? Deus o Pai. Mas quem é a videira? É Jesus. Só recebemos vida se comermos do fruto que vem da videira, que é Jesus. Então, videira aqui, portanto, é o Senhor Jesus. E o agricultor aqui no texto é apenas o Deus Pai, o autor, o planejador, aquele que plantou, cuida do solo, envia água para que nós possamos dar fruto. Então, precisamos reconhecer a fonte do fruto. Como que nós vamos ganhar vidas? Reconhecendo que Jesus é a videira verdadeira. Se estivermos ligados a Jesus. Então não são técnicas psicológicas, não é na sua força humana, não é pelo muito falar. É através da videira verdadeira que você vai dar muitos frutos. Amém, meus irmãos? Para produzir frutos também, em segundo lugar, para produzir frutos em tempo de crise, você tem que assumir a posição de ser um ramo da videira. Porque Jesus ainda no ensino, ele continua dizendo assim, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira. E vocês, quem são? O ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero usar aqui uma ilustração. Luiz, vem aqui, por favor. Vem aqui, Luiz. Fica aqui à minha direita. Como que é o nome do seu discípulo ali? Ramone. Ramone? Vem aqui, Ramone, por favor. Alan, vem aqui. Vem aqui, Alexandre. Vem aqui, Ruben, por favor. Isso. O Luiz. Isso, fiquem aqui à minha esquerda. O Luiz aqui, ele representa Jesus, que é a videira. Então a videira é o tronco, é a árvore, ok? Eles aqui,
Ramone, o Alan, Alexandre e o Rubem representam um ramo. Vem aqui, Ramone, estende a sua mão aqui, ó. Só assim. Isso. Como um ramo ligado à videira. Vem aqui, Alan, vem aqui. Toca aqui, ó. Isso. Vem aqui, Alexandre. Toca aqui desse lado. Rubem, toca no Ramone. Olha só, aqui eu estou ilustrando o quê? Jesus está dizendo, quem nós somos? O ramo. Então, Jesus, quando diz, eu sou a videira, agora no Novo Testamento ele está dizendo, quem é a videira? A videira é a igreja. Onde você encontra os irmãos assim unidos? Onde você encontra? Na igreja. Então, portanto, hoje o Senhor está dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são o ramo. Portanto, aqui o Senhor está usando agora a figura da linguagem da igreja. E olha que tremendo, um ramo está ligado a outro ramo, que está ligado à videira. Então, nós estamos ligados uns aos outros. E aqui Jesus está dizendo, sem mim, você não pode dar fruto não. Se o Rubem não estiver ligado, então, portanto, a um outro ramo, que está ligado à videira, sim, a videira, porque na videira corre a essência, a videira está lá pegando água, não é Jesus que nos dá a água do Espírito Santo, a água simboliza o Espírito Santo. Sem estar ligado ao tronco da videira, você não pode frutificar, você não pode nem ser contemplado. Sem estar ligado à videira, o que acontece com o ramo? Vai morrer, vai secar, vai murchar. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que acontece com aquele ramo que não está permanecendo. Muito obrigado, meus irmãos, glória a Deus. Portanto, aqui o ramo simboliza os irmãos. Então, segunda razão para você dar muitos frutos é estar ligado à videira que é a igreja do Senhor. Então, diga assim comigo, diga assim em voz alta, diga assim, eu sou um ramo enxertado na videira. A seiva da videira corre dentro de mim. A vida de Deus está circulando dentro de mim, por isso eu posso frutificar e ser discípulo do Senhor Jesus. Amém? Portanto, nós estamos hoje aqui na terra para expressar a videira verdadeira. Ninguém vai ter acesso a Jesus se não vier até a videira que é a igreja. Por isso que é muito contraditório esses que estão pregando aqui, Cristo sim, mas a igreja não. Não tem como. Aqueles que estão fora da igreja, aqueles que não querem a igreja, não estão ligados à videira. Portanto, não vão dar frutos e vão como um ramo, vão murchar e vão secar. Você tem que estar ligado sim à videira. Agora, Jesus aqui, ele afirma, no capítulo 14, ele diz que nós seremos morada. E agora no capítulo 15, ele diz que nós seremos ramo que vai dar fruto. E eu quero perguntar a você, você está sendo morada do Senhor lá no seu trabalho? Você está sendo morada do Senhor? As pessoas têm acesso e conseguem ver a glória de Deus na sua vida? Ou as pessoas olham para você e dizem assim, eu ser crente igual a você? Nunca! Se for para ser crente, então não é para ser igual a você. Irmão, então não é a morada do Senhor. E agora no capítulo 15, Jesus disse, você está expressando a videira que é o Senhor de forma acessível às pessoas do seu trabalho? Porque a videira é uma árvore acessível a todos. Então, eu pergunto a você, você está sendo um ramo na qual expressa a videira, expressa Jesus como alguém que é acessível? Ou você é aquele tipo de crente que só fica pregando doutrina? Porque, irmão, crente que fica pregando doutrina, para quem não se converteu ainda, ele está dificultando o acesso. Eu nunca vou conseguir isso. Nunca vou fazer isso. Como eu pensava antes de me converter, eu pensava assim comigo, eu nunca vou ser crente. Eu vou parar com meu futebol? Eu vou parar de assistir TV? E ainda vou ficar usando roupa social? Porque os crentes que eu conhecia só ficavam andando de calça social, chinela havaiana, para dizer que era crente. Eu falei, eu ser assim? Nunca. Olha só, eu via um tipo de crente que não deixava Jesus acessível para mim. Agora, o que é ser um ramo na qual permite Jesus ser acessível? Irmãos, isso é tremendo. É você estar lá sempre de mão estendida para aquelas pessoas do seu trabalho, da sua casa, da sua vizinhança, que estão em busca de Jesus, que estão em busca da felicidade, e você está lá para dar um abraço amigo, você está lá para dar uma palavra de conforto, consolo. Aí sim, as pessoas vão chegar até você e vão perguntar, Michael, mas eu percebo uma mudança na sua vida, o que aconteceu? Aí você vai dar a elas o acesso
a videira. Eu vou te dizer o que aconteceu. Eu fui numa célula, oraram por mim, eu estou ligado à videira que é Jesus, foi Ele que transformou a minha vida. Porque nós, sem estarmos ligados à videira, não podíamos dar fruto. Nós éramos como aqueles ramos de árvore brava. Sabe, árvore brava que não dá fruto nenhum? Só produz espinho. Nós éramos esse tipo de ramo. Só produzimos espinho. Mas eis que então, o Senhor Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa natureza, tirou os espinhos, e agora nós podemos dar fruto, as pessoas podem contemplar a videira através das nossas vidas. Então, assim como Jesus é a expressão de Deus Pai, a igreja aqui na terra é a expressão de Cristo, e nós estamos levando a videira acessível a todos. Então você tem que levar Jesus lá no seu trabalho, lá na sua casa. Não temos que ser aquele tipo de crente também. Uma certa vez, uma pessoa morava numa rua, mas ninguém sabia que ela era crente. Porque ele entrava na casa dele e mal saía para a rua, não conversava com ninguém. É aquele tipo de crente que, não, eu não vou sentar à roda dos escarnecedores. Ok, só que ele confunde. Ele diz assim, também não vou ser amigo de pecadores. Ele confunde ser amigo de pecadores com roda dos escarnecedores. Jesus era amigo de pecadores. Jesus era até chamado de beberrão, glutão, amigo de pecadores, mas Jesus não sentava à roda. Então você tem que ser amigo, para quê? Para que as pessoas, no momento que elas perceberem o buraco que elas estão, você está lá com a mão estendida para tirar elas de lá através de Jesus Cristo. A nossa vida cristã é assim. Irmão, se onde você está, onde você mora, as pessoas não sabem que você é cristão, onde você está, onde você trabalha, as pessoas não têm acesso a Jesus, acham que é impossível chegar até Jesus por causa de você, então você não está expressando a videira. Expressar a videira, as pessoas têm que ver, não, é acessível sim para mim. Não, se você pode, eu também posso. Simplesmente assim. Agora é interessante que o Senhor Jesus diz aqui no texto que, olha, todo ramo que estão em mim, nós somos o ramo, somos os filhos de Deus. Se não, todo ramo que está em mim não der fruto, Ele o corta. Então, se não der frutos, o que o Senhor vai fazer? Ele vai cortar. Cortar. E aqui cortar não significa cortar e lançar fora, simplesmente lançar fora para o inferno. Não, não é isso. Aqui cortar é o seguinte, ele está cortado, agora ele não produz mais fruto. Ele não produz, sabe aqueles crentes que se dizem assim, conhecedores da verdade, mas estão desviados? Não ganham nenhuma alma para Jesus? Pronto, ele está cortado da videira. Ele não produz vida. Ainda que ele fale a palavra de Deus, mas ele não produz vida. Você olha para ele, é aquela fisionomia triste, apagada, está sem um brilho. Por quê? Não está mais ligado à videira, não está mais ligado aos irmãos da igreja, não está mais ligado a nenhum outro ramo. Então ele não produz vida, está cortado. Agora Jesus também diz, olha, mas aquele que dá fruto, se você está dando fruto, olha o que o Senhor diz, Ele vai limpar para que produza mais fruto ainda. Então, uau! Simplesmente, o Senhor está dizendo aqui, ó, somente um ramo renovado pode dar fruto. Por quê? Através da poda. Então, se você está dando fruto, o que o Senhor vai fazer? Ele vai limpar você mais e mais ainda. E essa limpeza, essa poda, é cortar algumas arestas, é tirar alguns espinhos, que vai causar, às vezes, dor em você. Que vai causar a você, às vezes, sofrimento. Que vai causar, às vezes, em você, aflição. Nesse momento nós estamos em crise. Alguns perderam o emprego, ou alguns estão passando por uma dificuldade. Sabe por quê? Porque o Senhor está te podando. Para você se aproximar, para você se lembrar que Ele é a videira verdadeira. Você já vinha dando fruto, mas chegou um momento que você parou de dar fruto. Então, porque você dá fruto, Ele precisa te limpar, para que você dê mais fruto ainda. Se renove. O que é a poda? É tirar os galhos velhos para que se renove e dê mais frutos ainda. Então, às vezes, quanto mais provações, mais bênção você vai ter. Nós podemos ser eternamente enriquecidos por meio dos testes, provações, lágrimas e tentações. As provas nos tornam mais frutíferos e úteis para Deus. Tem crente na hora da aflição pedindo, Deus, me livra desse problema, me salva desse problema. Então, Deus, Ele não nos salva dos problemas, mas Ele te livra no meio dos problemas. A adversidade é a prosperidade daqueles que adquirem uma riqueza interior.
Você está passando por uma situação, uma circunstância adversa, uma tribulação. Mas não tenham dúvida, você está adquirindo uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de experiência com Deus, através das suas lágrimas, através do seu jejum, através da sua busca a Deus. Você está tendo experiência. E não tenho dúvida, você vai sair dessa experiência melhor do que você entrou. Você vai passar pelo meio do fogo, filho, mas não vai ser queimado. É assim que Deus nos ensina. Então as melhores lições da vida são aprendidas com ferro quente, na cova dos leões ou na fornalha do fogo. A grandeza vem de enfrentar gigantes e conquistá-los. Ficamos mais fortes por meio de estresse e luta. A maturidade cristã pode ser medida não pela quantidade dos problemas, mas pela maneira como lidamos com ele. Como que você está lidando com o problema que você está agora? Como que você está lidando com a crise que você está agora? Qual crise você está vivendo? É emocional? Financeira? Conjugal? Espiritual? Profissional? Eu te digo, o Senhor está podando você. Bem-aventurados são aqueles que são podados pelo Senhor. Aprenda-se a concentrar menos nos problemas e mais no Salvador, que pode solucionar os problemas por você. Tem aquele tipo de crente que às vezes é melhor nem perguntar. Nós temos o costume, quando nos encontramos, falamos, e aí, como vai? Tudo bem? Tem gente que é melhor evitar de você perguntar como é que ele vai. Porque na hora que você pergunta, e aí, tudo bem? Eu falei, não, rapaz, está difícil o negócio, meu casamento, meu trabalho, minha dor e tal, e tal. E o cara só fala de problema. Pare de se concentrar nos problemas. E eu agora que não ganho nenhuma vida. E agora o meu trabalho que foi demitido. Pare de se concentrar nos problemas. Se concentre no Senhor, na obra que Ele está fazendo em você. Você percebe como nós somos rápidos a nos desviarmos do foco? O foco do Senhor é fruto. O foco do Senhor é que você receba uma recompensa no mundo vindouro. Mas nós rapidamente nos concentramos na vida aqui desse mundo. No problema que eu estou vivendo. Calma, o melhor de Deus está por vir. E o melhor de Deus não tem crente que pede para Deus, Deus me livra, não deixa eu passar por problema não, mas Deus está lá. Não, eu vou colocar um problema aqui na vida dele. Mas não é que Deus quer o mal, porque os pensamentos do Senhor são de paz. E Ele é um perito. Ele lembra assim, Ele é o agricultor. Nenhum agricultor mata a árvore para dar fruto. Ele não vai te matar, Ele vai apenas podar. Nesse tempo de crise, o Senhor está podando você. Tem aquele irmão que mediante tal situação, ele estava prosperando, então ele diminuiu a intensidade dele com Deus. Então ele não se envolvia mais, começava a faltar nas reuniões, começava a faltar nas celas, começava a faltar nos cultos. Por quê? Estava ganhando mais. Aí começou a viajar, começou a dar desculpas, estou com dor de cabeça. Homem com dor de cabeça, pode uma coisa dessa? Mulher eu entendo, Porque às vezes tem enxaqueca, tem aqueles dias que dá enxaqueca. Mas homem vir com um papo de, eu estou com dor de cabeça. Misericórdia, diga misericórdia. Eu estou com dor de cabeça, não vou poder ir no culto hoje. Meu Deus. Em outras palavras, ele está dando desculpa. Por quê? Ele está preocupado agora com as coisas desse mundo. Essa mesma pessoa, que está dizendo assim, não vou para o culto, não vou para a célula porque eu estou com dor de cabeça. E se falar assim, olha, fulano, nós vamos viajar e vai ter um churrascão, vai ter um bate-bola, vamos? Rapaz, já passou de cabeça? Você não acredita? Por quê? Porque ele está preocupado só com as coisas aqui. Aí sabe o que Deus fez? Ou faz? Vem com a poda. Meu filho, eu te amo. Deus poda porque Ele te ama. Aí vem que ele está orando, sendo dizimista, prosperando. Mas aí ele é demitido. Aí na hora da demissão, ele vai ter que começar agora a buscar a Deus. Por quê? Ele perdeu o emprego, mas não perdeu as contas. As contas estão lá. Vão chegar para ele pagar. As contas chegaram para você pagar. Aí nessa hora você entra em desespero. E é interessante, eu ouvi uma expressão essa semana de uma pessoa que perdeu o emprego. Ela trabalhava 25 anos na mesma empresa. 25 anos. Quase uma vida, não? E ela perdeu o emprego. E ela falou assim, olha, eu perdi o emprego e eu fiquei em luto. Aí eu tentei entender por que ela usou essa expressão em luto. Tem pessoas que entram em luto quando perdem o emprego. Mas eu entendi o raciocínio dela. Por quê? Foi toda uma vida ali. Então ela só sabia trabalhar ali, só sabia fazer aquele trabalho. O convívio dela estava ali. Ela cresceu ali. Então o trabalho para ela era uma pessoa. Uma vez que ela perdeu o trabalho, ela perdeu aquela pessoa querida que ele tinha.
por isso que ele está em luto. E aí, quem entra em luto, filho, tem que buscar consolo no Senhor. Nesse tempo de crise, Deus vai usar essa crise para fortalecer mais ainda os crentes, os seus filhos, aqueles que são filhos, para que produzam mais fruto. Pode perceber, não se concentre nessa crise, não se concentre no que a dona Dilma está falando, no que os comentaristas econômicos estão falando, não se concentre nisso não, se concentre no seguinte: ah, Senhor, bem-aventurado eu sou, porque essa poda está vindo para que eu dê mais fruto, então vá até Ele. E o interessante é que, como ramo, nós estamos ligados à videira, e só podemos dar fruto se permanecermos no Senhor. Se permanecermos no Senhor, nós vamos dar muito fruto. Então veio a poda, mas se esse ramo se afastar da videira, o que vai acontecer? Ele não vai dar fruto. E não é uma questão de que o Senhor o cortou como castigo, não. Deus não está castigando, Deus não está pesando a mão, Deus apenas porque te ama está podando, e Ele quer que você permaneça nele. Então, terceira razão para produzir frutos em tempo de crise: permaneça no Senhor. Está aí no verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero que você olhe comigo aí na sua Bíblia. A palavra permanecer, conta comigo quantas vezes aparece. Verso 4. Permanecei em mim. 1. E eu permanecerei em vós. 2. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? 3. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 4. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim? 5. Olha o verso 6. Se alguém não permanece em mim, 6ª vez. Olha o verso 7. Se permanecerdes em mim, 7ª vez. Está contando aí comigo? E as minhas palavras permanecerem em vós, 8ª vez. Olha o verso 9 agora. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 9ª vez. E o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quantas vezes deu aí? 10 vezes. Hã? Não tem 12, tem 10. Tem 10. Permanecer no Senhor 10. Mas ali está falando do fruto permanecer, para que o fruto permaneça, mas não eu permanecer no Senhor. Então são 10 vezes, o assunto é permanecer no Senhor. Gostei, isso é bom, isso mostra que você está acompanhando o raciocínio. Não estamos apenas iludidos pelo que eu estou falando. Show, é isso mesmo. Irmãos, estamos aqui para ensinar a palavra. O questionamento do Alan foi óbvio, lógico, mas o assunto aqui é permanecer no Senhor para dar fruto. O versículo que ele citou é o fruto que vai permanecer. O fruto permanecer não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Mas eu, para dar fruto, enquanto sou podado, eu tenho que permanecer no Senhor. E quantas vezes apareceu? 10 vezes. 10. Por que o Senhor repetiu tantas vezes? Quando você repete um assunto tantas vezes, o que você quer mostrar para a pessoa? É que ela preste atenção. É que esse é o meu foco. Então, e a palavra 10 tem um significado na Bíblia. Todo número na Bíblia, quando aparece, não é à toa. Não é à toa. 3 é a Trindade, 7 é o número de Deus, e 10 é a perfeição humana através de Deus. Esse é o símbolo do número 10. Vou te dar exemplos simples. 10 foram os mandamentos. 10 eram as virgens. 10 dias vão ser o tempo de tribulação. Que outro exemplo? 10 é o dízimo. Quando você faz uma prova lá na escola, qual é a nota que você busca? 10. Quantos dedos na mão você tem? Todo, e os matemáticos falam que tudo circula em torno do número 10. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir do 11, os números se repetem. 10, portanto, é a perfeição. O que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que quando o Senhor fala aqui, permanecer no Senhor, para você alcançar a perfeição, que é a frutificação no Senhor,
é só se você permanecer nele. Então ele está dizendo como uma ordem, como um mandamento. Então ele está dizendo, você só vai alcançar a perfeição se você permanecer nele. E perfeição aqui diz respeito ao qual assunto Jesus está dizendo aqui no capítulo 15? Dar fruto. Dar fruto. Então o Senhor está dizendo, você só vai dar fruto se você permanecer. E o que é? E o que significa? Permanecer. O que fazer? Olha só, coisas pequenas podem nos obstruir da seiva da vida. Quando nos sentimos secos, distantes, com o coração cheio de alguma coisa que não seja o Senhor. Então o que fazer? Nós entramos no jejum, entramos em oração. Então o que você está fazendo? Jejum e oração, você está permanecendo. Toda a permanência do Senhor em nós depende do nosso permanecer. Parece que eu fui redundante, mas não. Permanecemos no Senhor se eu permanecer. Então, eu devo cultivar a minha permanência no Senhor. Como que você vai cultivar essa permanência? Ouvindo mensagens, áudios da pregação, lendo a Bíblia, ouvindo, cantando música, lendo textos. Então nós costumamos enviar durante a semana essa mensagem, essa mesma mensagem que é pregada, é enviada via WhatsApp, é enviada para você ouvir o áudio. Em nosso site nós também postamos para você baixar lá, está acessível para todos, porque Jesus é acessível, então está lá acessível para todos. Para quê? Para você continuar ouvindo. Você continuar ouvindo, permanecendo no Senhor. Também o Senhor Jesus, ele diz assim, em outras, aqui ele falou 10 vezes, e ele diz, permanecer em mim, permanecer no amor. Então permanecer em mim é a videira, como eu usei aqui a ilustração já do Luiz. O Luiz representa aqui, e os irmãos, a igreja. Então permanecer aqui, sim, diz respeito a permanecer na igreja, a estar na igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando um prédio, mas estar na igreja é você estar ligado aos irmãos, como eu usei da ilustração, é um ramo que está ligado ao outro ramo. Então permanecer aqui também é estar na igreja. Não tem como um crente fora da igreja dizer, eu estou bem, estou cheio de Deus. Não, está frio, está contaminado pela poluição deste mundo. Então ele precisa de um outro crente para lavar os pés dele, através da lavagem da palavra. Então permanecer não tem como cristão ser cristão sem estar na igreja. E qualquer um que não esteja na igreja vai secar lá fora, vai morrer espiritualmente, não tem jeito. Também o Senhor Jesus disse, olha, permaneça na minha palavra. E a palavra aqui não é permanecer no sentido de decorar versículos bíblicos. Quando o Senhor diz, se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, Jesus é a palavra. Já estudamos isso no capítulo 1. Ele é a palavra. Então a palavra aqui que ele está dizendo, no grego original, é a palavra rema, é a palavra revelada, é aquela palavra que queimou no seu coração, é aquela palavra que você ouviu como voz de Deus. Então permaneça nessa palavra, permaneça na palavra que Deus falou ao seu coração. E assim, o Senhor vai permanecer em você. Amém, meus irmãos? Agora, permanecer no Senhor é muito simples. É como eu disse, permanecer estando lá na célula, um ligado ao outro, permanecer vindo para o culto. Isso tem a ver com frequência? Sim, tem a ver, muito a ver. Porque aquele que é ramo, ele vai querer estar ligado à videira. Ele vai querer estar ligado à videira. Agora, aquele que não é ramo ainda, ele enxerga como vir para o culto como sacrifício, como algo penoso. Todo e qualquer obstáculo, cansaço, qualquer coisa é obstáculo para ele faltar no culto. Irmão, não estou dizendo a igreja de instituição. Não é isso. Eu estou dizendo a igreja é você estar comprometido. O momento que nós praticamos aqui no culto, quando nós oramos uns pelos outros, isso é ramo. Quando você aqui recebeu a oração do seu irmão, você, como um ramo, recebeu a essência, a vida que vem da videira através de outro ramo. Então não tem como você dar fruto se você não permanecer no Senhor. Então na prática, permanecer é orando. Na prática, permanecer no tempo de crise, vai jejuar, vai buscar a Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? E você vai dar mais frutos ainda. Permanecer é o continuar ouvindo mensagem. Não ignore, você está me ouvindo aqui, está ativando a sua fé, mas quando você continua ouvindo, essa semana estava conversando com o pastor Colari, ele me falando, olha, estou compreendendo a mensagem, porque os pastores que me ouvem, eles recebem a mensagem, leem, depois me ouvem aqui no culto, depois me ouvem em casa, e depois ainda vão pregar. Irmãos, vocês vão crescer e muito, vão crescer e muito.
E não é diferente na célula. Na célula, olha só, você entra aqui, você está me ouvindo agora. Depois você vai receber esse esboço, esse estudo, está no nosso site, está acessível. Você pode ler. Depois você recebe o áudio da mensagem também. Você pode ouvir. E depois na célula, o que você vai fazer? Você vai compartilhar. Isso é permanecer no Senhor. Por isso eu desconfio daquele crente que não quer estar junto a outros. Ele inventa desculpa para não estar junto. Porque o Senhor também disse aqui, permanecer também no meu amor. E amor aqui é o amor de uns para com os outros. É o amor de dar a própria vida pelo próximo. Eu desconfio daquele crente que não quer nem abrir a casa para uma reunião de célula. Eu desconfio daquele crente que não quer nem fazer uma visita. Nós estamos com a cultura aqui, glória a Deus que essa cultura continue. Todos os domingos eu tenho ido almoçar, os irmãos têm ido almoçar um na casa do outro. E glória a Deus por isso. Que isso continue, porque isso é estar ligado. E aí, à medida que as pessoas de fora vêm e participam da nossa comunhão, elas vão perceber, opa, tem vida aqui, tem essência. Por quê? Porque estamos ligados à videira. Estamos ligados à videira, simplesmente isso. Estive lá na casa da Vanessa, do Marco, tomamos um café da tarde maravilhoso. Foi bênção lá. E não tenho dúvida que ali naquele momento, a bênção de Deus ficou sobre a casa de vocês também. Irmão, não deixe de estar na casa do irmão. Não fique dando desculpa para ele. Eu não sei. Não, irmão, vamos estar juntos. Vamos estar juntos. E por final, quarta razão para você produzir frutos em tempo de crise. Acredite no Senhor, que você pode dar muito fruto. Porque o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fruto. Vamos entender agora o que é o fruto. Como eu já disse, adiantei, fruto é vida. Mas alguns pegam esse texto para dizer que o fruto aqui é o fruto do Espírito. Gálatas 5:25 fala dos frutos do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, temperança, mansidão, alegria, amor. São fruto do Espírito, mas são qualidades de comportamento, produzidos pelo Espírito. Ok? Produzidos pelo Espírito. São fruto do Espírito, é verdade. Pode ser aqui também. Agora, tem aqueles crentes que pensam assim, eu preciso agora ser mais manso. Olha, se você ainda está se concentrando para ser mais manso, então você ainda não está produzindo o fruto do Espírito. Então o que tem que acontecer? Você tem que voltar e permanecer no Senhor, orar por essa área. Lembre-se, permanecer é orar. Talvez vai ter que jejuar pelo seu temperamento difícil. Você está permanecendo no Senhor. Então o fruto do Espírito aqui é simplesmente também o fruto do Espírito. Mas um ramo só pode produzir fruto se ele permaneça ligado à videira. E o fruto principal aqui não é o fruto do Espírito. Não é. Não é. Eu me lembro de uma ocasião que uma irmã chegou até mim e falou, pastor, eu queria conversar com você, eu queria um aconselhamento. Aí eu disse a ela, então vamos fazer o seguinte, vem na oração e depois da oração a gente conversa. Ou vem no culto e depois do culto a gente conversa. A irmã chegou depois do culto, bem depois. Em outras palavras, ela está esperando que eu venha resolver ou solucionar o problema dela. Temos que ensinar a todos a permanecer no Senhor. Quando eu falei, venha para a oração ou venha para o culto, em outras palavras eu disse a ela, venha, ore primeiro pelo seu problema, depois nós conversamos, que aí a chance de eu ser um ramo, instrumento na mão de Deus para abençoar você, aumenta. E outra, eu estou ensinando a ela a depender do Senhor e não de mim. Como líder de célula, você também não pode ficar nessa. Não, você tem que conversar comigo. Como que você fez isso e não conversou comigo? Irmão, deixa eles errarem. É errando que crescemos também. Eu sei que às vezes tem líderes de boa fé que querem ficar monitorando a vida do discípulo para que ele não erre. É boa fé. Mas você está errado. Eu vou dizer, você está errado. Você está errado. Se ele te procurar, ele te deu permissão para você aconselhá-lo. Mas antes de aconselhá-lo, sempre, antes de aconselhar, eu pergunto para a pessoa, você já orou por isso? Quando a pessoa fala, eu orei, então aí eu venho dando aconselhamento. Se a pessoa fala, não orou, fala, então vamos orar por isso? Você vem orar comigo? Você vem no culto? Vamos orar por isso? E não é aquela frase de crente que fica, eu já estou orando. E nem está orando. Ele está mentalizando, se concentrando no problema, mas não está orando. Devemos ensinar os nossos irmãos a permanecer no Senhor e não em nós. Mas o fruto aqui também, permanecer no Senhor, é vida. É vida.
E olha, aquele que permanece no Senhor, ele não vai se esforçar para produzir fruto. Eu não vejo uma mangueira chorando para produzir manga. Portanto, você, ao permanecer no Senhor, você vai frutificar muito, meu filho. Sem fazer esforço. Simplesmente as pessoas vão perceber a árvore da vida em você, a vida de Deus em você. A videira, portanto, só é conhecida pela uva e não pelas folhas. Jesus vai ser conhecido em você, ou você vai ser conhecido como ramo, não é por causa do bom comportamento. Antes eu fumava, agora não fumo mais. Antes eu bebia, agora não bebo mais. Isso qualquer pessoa de bom caráter também faz. Você só vai ser conhecido como cristão quando você estiver ganhando outras vidas, produzindo mais frutos ainda. Então fruto aqui é uva. A videira dá o quê? Uva, não folha. Você vai até a videira atrás da uva, não é atrás da folha. Então o Senhor está dizendo, se você é rama e está ligado à videira, então você tem que produzir outro fruto, que é mais vida, vidas salvas para Jesus. E o Senhor aqui, no verso 16, Ele diz a promessa, olha só, não fosse vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso é tremendo, esse versículo. É muito tremendo, porque aqui está escrito dizendo, olha, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você, Vanessa. Foi Deus que escolheu você, Mãe. Foi Deus que escolheu você, Michele. Foi Deus que escolheu você, Ramone. E Ele escolheu e depois deu um propósito. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei. A palavra aqui designar fala do seguinte, eu estou te dando agora uma missão. Eu estou te dando agora um propósito. Eu te escolhi. Mas não te escolhi para ficar no Clube Santo. Eu não te escolhi para agora ficar na Crentolândia. Eu te escolhi para uma missão, que é dar outros frutos, que é ganhar mais vidas para o Senhor. Portanto, o Senhor aqui fala, olha, eu te escolhi para uma missão, um propósito. Deus não determinou um propósito para você depois que você nasceu. Pelo contrário, Ele te escolheu e te fez para um propósito que já havia sido determinado antes de você. Diga assim comigo, o propósito de Deus para a minha vida é dar fruto. Não tem como ser um cristão se você não está dando fruto. O padrão normal de um cristão é dar fruto, ou seja, ganhar outras vidas. Esse é o padrão normal. Se você, um grande sinal de que você está ligado ao tronco, é que você está cumprindo a missão de Jesus, ganhando vidas, testemunhando. Porque cada crente deve ser um ministro, por causa do propósito no qual nós fomos designados e escolhidos. Essa semana nós fizemos um futebol. Nós não temos que fazer as coisas por fazer. Nós temos que fazer tudo focado na missão. Fizemos um futebol essa semana, sexta-feira. Foi muito legal, divertido também. Tivemos lá um momento das mulheres. As mulheres lá jogaram bola, depois no dia seguinte estava todo mundo quebrado, mas vale a pena, né? As mulheres jogaram futebol. E nós convidamos também os nossos irmãos e falei, olha, cada um traga um visitante. Porque no final, o que aconteceu? Lá no final do nosso futebol, nós sentamos e eu falei a respeito, olha, nós jogamos aqui um futebol, mas agora eu quero falar para você a respeito de um outro jogo, que é o jogo da vida. Tem um adversário também. E tem um alvo. E depois, no intervalo desse jogo, nós iremos entrar no vestiário. Mas só existe dois vestiários. O vestiário da vida ou o vestiário da morte. E nós temos um capitão no time da vida, que é Jesus. E no time adversário, nós também temos um capitão lá, liderando, que é Satanás, o nosso adversário. Estamos aqui por causa do jogo da vida. Você pensa que você está aqui, vivendo essa vida, ganhando, trabalhando, tendo filhos, e pensa que a vida é só aqui nesse mundo. Não, como nosso futebol, nós jogamos e agora vamos voltar para casa. Nós curtimos, trabalhamos, temos filhos, casamos, mas depois nós vamos voltar para a nossa morada, que é o Senhor dos Exércitos. Então a vida é passageira, como o futebol é passageiro. Jogamos na sexta, hoje já não estamos jogando mais. A vida é passageira também, ela tem um tempo, ela tem um limite. Houve o tempo de você nascer, mas haverá também o tempo de você morrer. E no final desse testemunho, pedimos a um irmão para testemunhar a respeito da vida dele e oramos, colocando todos os visitantes no centro da roda. E saímos felizes da vida, porque fizemos uma goleada contra o inferno. 9 vidas aceitando a Cristo Jesus. Dar fruto. Não precisamos nos esforçar. E interessante, o amigo do Tiago lá, né, Tiago? Falou, olha, eu gostei muito aqui, o futebol aqui é diferente, né? Não fala palavrão, né? Legal aqui, né? Mas é interessante, o nosso futebol tem que ser mais do que não falar palavrão, tem que ser mais do que não dar butinado, porque eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo.
As pessoas precisam perceber a vida. Então você vai dar fruto sem fazer esforço. Eu não preciso me esforçar para mostrar que eu sou crente, para mostrar que eu sou filho de Deus. Simplesmente pelo convívio. Estamos lá conversando, terminou o futebol, fomos para o churrasco, comemos, nos alegramos, demos risada. Agora estamos comendo um na casa do outro e visitando. E expressando a videira verdadeira. Você vai dar muito fruto para o Senhor. Você foi designado para dar fruto. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você foi designado para uma missão. E essa missão é dar fruto. Agora, olha comigo aí no capítulo 15. No capítulo 15, Jesus ele conclui no versículo 21. Para ganhar tempo, olha aqui na tela. Jesus ele conclui depois de dizer que, olha, eu vos escolhi e designei. Ele conclui no versículo 21. Olha, e tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Jesus começa a dizer que os discípulos serão perseguidos. Por que serão perseguidos? Porque eles trocaram os prazeres desse mundo e estão pregando agora o evangelho, que é a salvação de vidas. Todo cristão vão te questionar. Vão questionar você, vão te perseguir. Ah, você abandonou a família, agora só pensa em igreja. Ah, você agora não está mais junto da família. Ah, mas você agora está dando dízimo lá da igreja. Por quê? Porque não conhece aquele que o enviou. Sabem até quem é Jesus, mas não conhece a Deus, porque Deus enviou Jesus como videira. Então aqueles que não conhecem a Deus ainda, o plano de Deus, eles vão te perseguir. E isso vai acontecer, porque simplesmente seja feliz e bem-aventurado. Você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Aqui é a promessa. A perseguição é por causa do nome. E seja feliz, seja bem-aventurado, porque de fato o Espírito e a glória de Deus está na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar.